Abra sua Bíblia comigo, Filipenses, capítulo 4, estamos estudando essa carta preciosa da Palavra de Deus, Filipenses, capítulo 4, semana passada estudamos até o verso 7, Filipenses 4. Então vamos só recapitular rapidinho aqui. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, dois versículos, 8 e 9. É um complemento da mensagem ainda da semana passada. Está dentro do mesmo contexto de unidade, de relacionamento. Lembra que a semana passada nós vimos um problema na igreja de Filipos entre duas mulheres, Evódia e Síntique. E o problema entre essas duas irmãs gerou conflito na igreja toda. Porque imagina, alguém virar o beiço contra o Titão. Virou o beiço contra o Titão, certamente vai virar o beiço contra a dona Shirley, Zezé, a Geisa, o seu Alcides, o Samuel, o Etel. Por quê? Porque é um grupo que apoia. A mesma coisa aconteceu na igreja de Filipos. Virou o beiço contra a Evódia, houve um grupo que apoiou a Evódia, houve um grupo que apoiou a Síntica, então a igreja ficou dividido, no mal-estar danado. Por isso, a semana passada a gente trabalhou esse conceito. Sem união do povo não há paz. A gente pode até cantar que nós estamos vivendo a paz de Deus e tudo, mas é tudo mentira. Se não houver união na igreja, a igreja, o povo de Deus, não desfruta de paz. Isso é verdade na igreja, isso é verdade no casamento, isso é verdade na empresa, isso é verdade em qualquer tipo de relacionamento. Hoje, a gente vai trabalhar esse tema, sem uma mente sã e piedosa, uma mente de crente mesmo. Então vamos comigo de novo, sem uma mente sã e piedosa, não há relacionamentos saudáveis. Então, depois que Paulo, vamos voltar aqui, depois que ele mostrou o que fazer, e na semana passada nós estudamos esse texto entendendo o que devemos fazer para manter bons relacionamentos. Ele falou aí, olha, permanecer firmes no Senhor. Reconciliação, tem problema do Francisco com o Marcos Martins? Reconciliação, não tem outro remédio. Alegrar-se no Senhor, não só quando tudo vai bem, mas diante das circunstâncias difíceis. Ele falou que a Maria Inês precisa em todo tempo demonstrar um coração amável. A amabilidade tem que ser demonstrada por todos, porque perto está o Senhor. Ele falou, olha, confia em Deus, Ele é o Senhor, é o dono de tudo, da chuva, do verão, do inverno, Ele é o dono dos montes, é o dono das crianças, Ele é Senhor, então não precisa ficar ansioso de coisa alguma, confia nele. E aí então o resultado, ele falou no versículo 7, e a paz, é o resultado, é o fruto. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará a mente e o coração de vocês. Hoje nós vamos aprender como fazer isso, porque o que fazer nós aprendemos. Como que nós podemos fazer então para que a igreja tenha paz nos seus relacionamentos? Mas como eu estou falando para vocês, não é só a igreja, são todos os níveis de relacionamento. Então, como fazer para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, sejam bons, tá? Primeiramente, vamos entender a fonte dos nossos conflitos. Eu sempre repito isso, e eu sei que você esquece, eu vou repetir novamente, e você precisa ter isso na sua mente e no coração. A fonte de todos os nossos conflitos está lá em Gênesis capítulo 3. Por isso que todo estudioso, todo teólogo liberal, muitos cientistas, não vou dizer todos, mas muitos cientistas querem arrancar da Bíblia Gênesis 1, 2 e 3. Então, a fonte dos conflitos está ali, em Gênesis capítulo 3. É o que nós chamamos teologicamente da queda. Quando o homem, capítulo 1 e 2, estava em plena harmonia e comunhão, um relacionamento jóia com Deus. A Bíblia diz que todos os dias Jesus vinha com a bola debaixo do braço e, ô Adão, e eles jogavam bola no campinho. Depois colhiam algumas frutas, Eva fazia uma salada de fruta para os dois lá. A Bíblia diz que o homem tinha um pleno relacionamento com o homem. O homem tinha um pleno relacionamento com Deus e vice-versa.
Mas Deus falou: olha, não coma do fruto do que está no meio do jardim, porque no dia que você comer, você me desobedecer, significa então que você não quer mais jogar bola comigo. E isso aconteceu. Capítulo 3, a tentação. Desde Gênesis capítulo 3, o jardim não foi mais o mesmo, o lar, a família não foi mais a mesma. Alguma coisa assim embaçou, complicou a guerra. O futebol já não era mais prazeroso. Um começou a dar canelada no outro, um começou a xingar o outro, um queria ganhar a todo custo. Então o que a gente pode perceber é que há um padrão comportamental em Gênesis capítulo 3. Primeiro, o homem e a mulher, eles começam a adotar o seu próprio estilo de vida. Lembra, a Bíblia diz que eles estavam nus, não sentiam vergonha, mas quando eles pecaram e desobedeceram o Criador, eles viram a bobeira que eles fizeram, eles perceberam a nudez. Alguns teólogos dizem que eles estavam envoltos num halo de luz, por isso eles não sentiam vergonha, e esse halo os deixou com o pecado. E aí então, eles adotam o seu próprio estilo de vida, eles fazem roupa para eles mesmos, eles começam a inventar a grife para se vestir. Segundo lugar, o que eu percebo ali é que eles se esconderam de Deus. Ainda hoje, o homem tem feito a mesma coisa. Em vez dele buscar o próprio Deus, ele se esconde de Deus, e ele tenta agradar a Deus com sua religiosidade, com seus méritos, com suas boas obras. Terceiro lugar, o que eu percebo no texto é que o homem e a mulher não admitiram a culpa, não houve uma admissão e confissão. Quando Jesus pegou a bola, ele sabia que o homem tinha pecado. Não é que Jesus, algumas pessoas acham que Jesus ficou lá no jardim: ó, Adão, onde você está, menino? Uai, chegou. Não, ele sabia disso. Ele deu uma oportunidade para Adão admitir o seu pecado e confessá-lo. Então quando Jesus fala para Adão assim, claro que eu estou falando de Jesus antes dele estar encarnado, né, a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Quando ele falou assim: Adão, onde estás? Lembram disso? E Jesus então pergunta para ele assim: mas para aí. Ele fala: olha, eu tive medo e eu me escondi. Ah, mas quem fez você saber que você estava nu? Em vez dele confessar isso, admitir o seu erro e falar: Deus, olha, eu pisei na bola, eu falhei, eu desobedeci o Senhor. Em vez de eu ter prazer no Senhor, eu tive prazer na cantada do diabo lá e acabei. Mas ele não fez isso. Então, o segundo comportamento que eu percebo é que o homem e a mulher começaram a acusar-se. O que você fez, Adão? Eu não fiz nada, foi a mulher que o Senhor me deu. O problema é ela. E você, mulher, o que você fez? Não, eu também não fiz nada, o problema é Satanás. É ele que me enganou. Então houve acusações. E eu fico percebendo, gente, que esse padrão comportamental não mudou. Nós estamos no século 21 e você vê esse mesmo padrão. E infelizmente, às vezes na nossa própria vida como crentes em Jesus. Em vez de admitirmos nossas falhas, às vezes acusamos. Em vez de admitirmos nosso pecado, a gente quer se defender com unhas e dentes, e aí a gente começa a dizer que o outro é que é responsável, que tudo que aconteceu é por causa do outro. Mas eu creio que há esperança, porque a palavra de Deus é uma palavra de esperança para nós. É preciso afirmar para o povo de Deus que há esperança. Cada dia você precisa afirmar isso no seu coração, porque Satanás quer que nós acreditemos que não há esperança mais. Pisou na bola, acabou, não tem mais esperança para você, e falhou de novo, terceira vez essa semana, acabou. Não, a Bíblia diz que há esperança. Vamos repetir isso comigo? Quando a igreja cultiva a santidade da mente, produz relacionamentos saudáveis. De novo, quando a igreja... Só as mulheres? Só os homens? Agora você vai trocar a igreja pelo seu nome. Vamos lá? Entenderam a ideia? Você vai trocar a igreja pelo seu nome. Você vai falar o seu nome. Quando Sebastião cultiva a santidade da mente, produz relacionamentos saudáveis. Amém para isso?
Se nós aprendermos a cultivar uma mente sadia, uma mente piedosa, uma mente santa, nós vamos ter relacionamentos saudáveis. Como eu falei, há esperança, porque Deus, Ele está chamando pessoas de todas as nações, em Cristo Jesus, para ser uma nova criação. Por isso a Bíblia diz que quem de nós está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Ao pastor Tito, quando Paulo estava escrevendo para ele fala uma coisa muito interessante, muito legal. Ele diz assim: olha, porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Essa graça nos ensina, nos educa, nos corrige, nos instrui. Em primeiro lugar, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. É isso que a graça de Deus faz quando ela nos alcança. Nós tínhamos um estilo de vida que nós aprendemos dos nossos pais, que os nossos pais aprenderam com seus pais, com seus avós, até chegar lá em Adão. Nós herdamos uma natureza, e essa natureza faz com que a gente tenha essas coisas ruins, esses comportamentos errados. Mas quando nós somos alcançados pela graça, ela vai trabalhando na nossa vida, para a gente entender que mentira não é uma coisa normal para o Filho de Deus. Aí a gente vai deixando isso, que a ira, a raiva, a briga, não é uma coisa normal mais para o Filho de Deus, porque isso entristece o Espírito Santo. E a graça tem nos ensinado a renunciar às coisas de Adão, às coisas erradas da nossa carne. Mas ela não só faz isso. Segundo lugar, a viver de maneira sensata, justa e piedosa aqui, nesta presente era. Então a graça vai trabalhando na nossa vida, para que a gente possa apropriar dos ensinamentos de Deus e viver de maneira justa, sensata, piedosa, de uma maneira que agrada a Deus. Olha o que Paulo fala para os cristãos lá de Tessalônica. Ele diz assim: olha, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Paulo passou um bom tempo em Tessalônica, como pastor, como professor, como missionário, e ele ensinou o que fazer e como fazer. E aqui nessa carta ele está dizendo: olha, eu instruí vocês como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Olha que louvor para uma igreja, que alegria. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, cresçam em como viver e agradar a Deus. Então não tem estagnação na vida do crente. O crente ele está sempre aprendendo e sempre buscando viver para agradar a Deus. Ok, eu queria que você pensasse comigo num computador, num HD. Isso aqui é um HD externo que eu uso, aí eu levo ele para todo lado. Se você quer conhecer a vida do pastor Sebastião, está aqui dentro. Todos os meus estudos, todas as apostilas que eu faço, todas as cartas que eu escrevo ou que eu recebo, críticas, louvores, está tudo aqui, nesse pequeno aparelhozinho. Isso é um HD. Agora eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: o HD é que guarda as informações. Aquilo que não presta, eu não guardo no HD. Sabe o que eu faço? Eu deleto, eu jogo para o lixo, porque não serve para eu guardar. Sabe quando a Polícia Federal dá uma batida na casa de alguém, de um político, de um governador, ou de alguém que vai ser preso? O que é a primeira coisa que eles apreendem? É o computador. Por que o computador? Porque dentro do computador tem um HD, tem toda a vida do indivíduo, não é? Hoje até estava lendo uma coisa que eu achei muito interessante. Aquele homem de Abadiane, o João que não é de Deus, um homem que sempre fez coisas filantrópicas. Quando abriram o HD dele, ele sacou, quarta-feira, 35 milhões.
Quando abriram o HD dele, descobriram que ele tem 4 fazendas. Todos nós temos uma responsabilidade de guardar coisas boas no nosso HD. Eu tenho lido de testemunho de pastores que têm guardado muitos programas de pornografia no seu HD. Ninguém vê, ué. Vocês vêem só o Titão aqui, ninguém vê o HD. Glória a Deus, irmãos. Mas tem alguém que vê. Tem alguém que conhece tudo que está aqui dentro desse HD. Por isso eu posso ser hipócrita. Mas se vocês querem conhecer a vida do Titão, é só abrir esse HD. E vocês vão saber de tudo que está aqui dentro. A Bíblia diz assim, olha, o homem bom tira do seu tesouro coisas boas, e o homem mau do seu tesouro coisas más. Tesouro nesse contexto é o coração. O homem bom tira do seu coração coisas boas. O homem bom não é o homem bom por natureza, é o homem que foi regenerado. É o homem que deixa a graça de Deus trabalhar, ele renuncia a coisas que ele não gosta, coisas erradas, e ele adquire coisas novas e vai colocando isso no seu HD. Eu quero chamar o nosso HD aqui de mente e coração. Então, o homem bom, ele tira do seu tesouro, o homem aqui não é o homem masculino, é a pessoa, a Sebastiana, a Marci, eu, cada um de nós. O crente bom tira do seu tesouro coisas boas. O homem mau do seu tesouro tira coisas más. Está vendo a responsabilidade que Jesus colocou nas nossas mãos? De colocar coisas boas dentro do nosso HD. Sabe por quê que é importante você colocar coisas no seu HD? Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Não? Mas vocês estão vendo lá. Porque a tela, ela reproduz o que está aqui dentro. Então, quando você abre o computador na tela, aí tem tudo que está aqui dentro. Eu só não deixei ali porque eu queria dar essa ilustração para vocês. Aí eu salvei aqui na tela do computador. Mas se você entende o que eu estou querendo dizer, é mostrar justamente isso. Jesus falou assim, olha, a boca, a tela do computador fala do que está cheio o HD. Tudo que está no coração, na mente, é expressado através do nosso falar. Por isso é importante nós pararmos hoje à noite e refletirmos sobre o que temos falado, para que a gente possa olhar para o coração, para a mente, e dizer, para aí, se a boca fala do que está cheio o HD, eu tenho que fazer uma reprogramação nesse HD. Eu tenho que, como Paulo falou, a graça ensina você a renunciar a certas coisas e aprender outras. Por isso nós praticamos João hoje. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Você tem que pôr isso em prática todos os dias, para que o seu coração não seja enganoso. Como que a igreja, como que a Sebastiana, como que o Sebastião, o Francisco, o Antônio, a Célia, como que a Inês, como que cada um de nós vai cultivar uma mente santa? Como? Esse é o ensinamento do apóstolo Paulo. Eu tenho 3 sementes, que eu creio que o versículo 8 e 9 está falando para nós, para a gente plantar. Se nós plantarmos essas sementes, ela vai dar fruto, ela vai vingar. Então, meus queridos, 3 sementes importantes. A primeira delas você vai ver aí comigo no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, o que mais? Qual que é a primeira semente? Qual que é a primeira semente?
Pensamento. Essa é a primeira semente. Eu preciso plantar e cultivar um pensamento santo. Porque quando a igreja ela cultiva um pensamento santo, ela vai ter bons relacionamentos. Então, o que Paulo está ensinando para a igreja, parar de briga, Evódia, parar de briga, Assíntique, e os outros irmãos lá da igreja, eles precisavam então cultivar esse pensamento santo. E aí então ele dá algumas relações, veja lá comigo. Ele diz assim: tudo que é verdadeiro. Sabe por que as pessoas brigam? A Dona Shirley gosta de fazer bolo. Eu não sei se ela usa nas receitas dela fermento. A Dona Ziza também faz uns bolos gostosos lá quando a gente vai na sexta-feira. Marinês, não sei se vocês usam fermento, mas é costume, não é? Para a massa crescer. Então imagina, quando alguém fere você de alguma forma, às vezes assim, até imprevisível, sem querer, querendo, como diz o Chaves, mas fala alguma coisa para você, marido, esposa, aí você pega e fica fermentando aquilo na sua mente. E aí às vezes quando você vai conversar com Samuel sobre aquela pessoa, a maneira como que você conversa já é diferente, não é? Porque aquele pensamento, aquela motivação já está fermentada. Então é isso que Paulo está dizendo. Talvez Evódia e Sintique, que Paulo disse que no passado elas trabalharam juntos para que a igreja crescesse em Filipos. Talvez alguém chegou para uma das duas e disse assim: nossa, você viu o que a Sintique fez? Um comentário maldoso. E aí Evódia já começou a pensar e começou a fermentar aquilo no coração. Então por isso é importante, quando você ouvir alguma coisa, vai atrás. Ô Samuel, você falou, Francisco, vem aqui, o Samuel falou de você assim, é verdade isso, Samuel? O que a pessoa faz? Não, só me falaram, eu só fiz um comentário. Não é assim? Então se nós aprendermos a confrontar na hora, quando alguém chegar para você e falar do Chico, chama a pessoa, leva o Chico lá, e diz assim: é isso mesmo, Francisco? Não, mas aí a gente vai criar problema na igreja. Não vai não, não vai. Você vai mostrar para a igreja, que aqui a gente leva a sério essa questão de pensamento. A gente não quer nutrir no coração pensamentos errados sobre ninguém. E se o Francisco fez de fato aquilo que Samuel está falando, primeiro Samuel vai tomar uma reprimenda, porque ele agiu errado biblicamente. Ele deveria ir no Francisco primeiro e confrontar o Francisco. Então quando Paulo está dizendo, olha, tudo que é verdadeiro, a ideia de verdade, realidade, nossos conflitos surgem na maioria das vezes não por causa de uma verdade, mas por causa de algo que a gente acha que o outro falou, ou que o outro, né, eu escuto muitas pessoas dizendo assim: não, eu sei que ela pensa isso de mim. Mas como que você sabe? Já virou Deus? Porque para mim, biblicamente, só Deus conhece os nossos pensamentos. Não, mas eu sei que ela pensa, mas é impossível um trem desse. Então nós precisamos rejeitar essas coisas e agir com base naquilo que é a verdade, e não deixar a mentira correr. Nossa mente ela é fantasiosa, ou somos difamados, às vezes não por causa de uma verdade, mas por causa de ilusão. Segundo lugar, Paulo diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, respeitável. O Salmo 139, ele fala assim: olha, que Deus me cerca por trás, por diante, sobre mim Ele põe a mão, ainda a palavra me não chegou e tu, Senhor, já conheces tudo. Então a ideia de algo nobre, algo respeitável, é que os seus pensamentos deveriam pensar coisas que você não teria vergonha de falar em público, porque na verdade os seus pensamentos estão em público, não para as pessoas,
mas para Deus. É por isso que a Bíblia diz que no último tempo, as pessoas serão julgadas pelas palavras que elas falam. Sabe por quê? Porque as palavras, elas apenas refletem o que está no coração. Então Deus, a palavra, que o salmista falou, a palavra ainda nem foi verbalizada, ela ainda está no HD, e Deus já conhece. Então por isso que Paulo está dizendo, se nós aprendermos a cultivar verdade na nossa cabeça, pensamentos agradáveis, terceiro lugar, tudo que for correto, algumas versões trazem justo, a palavra de kaios, que trata da nossa justificação, de kaiosine, justiça, ou seja, que eu e você devemos pensar naquilo que é justo aos olhos de Deus. Isso é muito sério e é muito forte, não é? Não podemos deixar a nossa consciência, a nossa mente ser contaminada com coisas erradas, porque às vezes o coração está fermentando raiva contra alguém, e aí a gente começa a pensar em coisas injustas sobre a pessoa. Então Paulo está dizendo, não, se nós aprendermos a pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é agradável, o seu pensamento pode ser público, então você vai ter pensamentos justos, você não vai focalizar só nos pontos negativos. Puxa vida, é isso que ele falou para Evódio e para a Cíntia. Puxa, olha lá, olha no passado, quanto que vocês trabalharam no Senhor, vocês foram meus cooperadores, por que essa querelinha entre vocês? Quarto lugar, ele diz, tudo que for amável. O termo aqui significa agradável, aceitável. Você tem plena tranquilidade de dizer o seu pensamento, porque você sabe que não vai ofender ninguém. É a ideia de ser agradável. Você transmite pensamentos que vai inspirar amor, que vai inspirar respeito, afeto. Pense nos seus irmãos, por aquilo que Paulo falou. A amabilidade de vocês tem que ser conhecida de todos. Não a sua ira, não a sua raiva. Ele continua. Tudo que for de boa fama. A ideia dessa palavra é algo que soa bem aos ouvidos. Eu confesso que às vezes eu ouço algumas palavras entre os irmãos que eu falo, isso já não deveria estar no nosso vocabulário mais. Mas todo mundo fala, mas nós não somos todo mundo. Por isso que eu preciso renunciar. A graça trabalha em mim para isso, me dá poder de renunciar a essas coisas, para eu viver de maneira sensata, justa, piedosa, de uma forma que agrada a Deus. A ideia também é de uma palavra, né, de pensamentos que fluam, palavras de boa repercussão, que enalteça os outros, fale bem. Então esse tem que ser o nosso pensamento diário. Vocês devem conhecer uma historieta que sempre o pessoal divulga, que um senhor foi levado diante do juiz porque ele falou mal, foi processado, e o juiz então ia dar uma sentença para ele. Ele falou, não, mas eu não peguei tão pesado assim não, doutor, eu só falei umas coisinhas. Aí o juiz falou assim, então senta aqui e escreve tudo que você falou contra o seu vizinho. E ele sentou lá e escreveu tal, e o juiz pegou e falou, então faz o seguinte, você separa cada palavra que você falou dele, faz um montinho assim e vai embora para sua casa. Em cada lugar que você chegar, você vai jogando isso. Amanhã você volta aqui e eu vou te dar a sentença. E quando ele voltou no outro dia, o juiz falou assim, agora você vai recolher os papelzinhos. Ele falou, não, mas isso é impossível, não tem jeito não, eu lancei os papelzinhos, o vento já levou para todo lado. Ele falou, pois é, quando você fala mal de alguém, quando você faz uma calúnia de alguém, não tem mais como voltar atrás, o estrago já foi feito. No casamento é assim, quando você fala uma palavra dura, uma palavra maldita, nossa, é difícil voltar atrás, porque você já feriu, já machucou. Por isso que Paulo está dizendo, olha, nós precisamos não agir, estamos em Adão, nós estamos em Cristo, somos uma nova criatura, temos a graça de Deus operando em nós. Será que isso que eu vou falar é verdade? Será que isso que eu vou falar, de fato,
ajuda ou destrói. Aí ele termina dizendo assim: olha, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ele poderia ter aumentado a lista, mas ele resume tudo nessas duas palavras: algo excelente, algo que é digno de louvor. Ou seja, o nosso pensamento tem que ter virtude moral, o nosso pensamento tem que ter aprovação de Deus. Eu gosto do salmista, quando ele diz assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Deus em primeiro lugar. Se eu me preocupar com isso todos os dias da minha vida, se eu me preocupar com isso, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a Deus, aí tranquilo. Paulo diz: pense nessas coisas, meus queridos. Se Evódia e Sintique ocuparem a mente, encherem o HD delas com coisas virtuosas, elas não vão difamar uma a outra. A igreja vai viver em união, vai haver paz, Deus vai ser glorificado. Mas aí então surge uma segunda semente. Ele diz assim no versículo 9, vamos ler comigo? Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Sabe por quê? Paulo está dizendo para a igreja dos filipenses, e Deus através de Paulo está falando para a igreja dos irmãos: de nada adianta a gente encher o HD se você não pôr em prática. De nada adianta eu sentar a semana toda ali, orar por vocês, preparar um sermão que eu quero explicar, quero ensinar para vocês, mas ficar só comigo lá na sala, não vai ter proveito nenhum para vocês, não vai ter crescimento. Então é isso que Paulo está dizendo. Tudo que, olha o que ele fala, vocês aprenderam, são as informações doutrinárias, éticas, que vocês têm recebido sobre a vontade de Deus. A ideia de receber é de dar as boas-vindas, de assimilar, porque não basta só ter na mente, saber. Vai comigo para, segura aqui, vai comigo para Hebreus, rapidinho, capítulo 5. Olha que interessante que o escritor de Hebreus falou. Hebreus capítulo 5. A partir do 11, ele faz uma advertência para que os cristãos judeus, a quem essa carta é endereçada, possam pôr em prática aquilo que eles têm aprendido. Ele diz assim no capítulo 5, verso 11: quanto a isso, que ele tinha acabado de ensinar sobre Melquisedeque e tal, que é um tema meio difícil, ele diz assim: temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura do campeonato já devessem ser professores. Vocês ainda precisam que alguém lhes ensine novamente o beabá, os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o bife, o churrasco, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante. O que é esse exercício constante? É prática. Ouviu que tem que perdoar, perdoa. Ouviu que tem que amar, ama. Ouviu que tem que andar a segunda milha, anda. Os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos, capacitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Observa que não é a quantidade de informação, é o que nós colocamos em prática que nós vamos assimilar.
Então Paulo está dizendo isso, vocês aprenderam, receberam, ouviram, porque eles, não só de Paulo, mas eles ouviram outros testemunhos, e viram em mim. Paulo está dizendo, olha, eu dei testemunho enquanto eu estava com vocês. Isso não é para bater no peito, porque ele está dizendo, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então ele finaliza dizendo assim, olha, coloca isso em prática, porque senão não tem valor nenhum na vida de vocês. Tiago, ele fala de uma outra maneira, não precisa abrir lá, eu leio para você. Ele fala assim, olha, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai, e logo esquece a sua aparência. Eu sei que todos vocês estão olhando para a minha cabeça hoje à noite, não é verdade? O que ele fez? Fui pego pela FEBEM ali na rua e cortaram meu cabelo. Mas todos nós gostamos de olhar no espelho, não gostamos? A gente fica preocupado em passar o cabelo para cá, as mulheres gostam de passar o bastiãozinho. Eu vejo minha molequinha lá, Heloísa, desse tamanhozinha, bichinha, ela chega em casa, a primeira coisa que ela pergunta, vovô, cadê o batom? O que é isso? Aí ela fica lá, passando o batom na boca. Mas olha, é isso que o escritor Tiago está dizendo. Se nós não pormos em prática a palavra, a gente vai ser como aquelas pessoas, como eu e você. A gente chega de manhã no espelho, penteia o cabelo, escova os dentes, quando a gente sai, a gente esquece. A única maneira, a única garantia que eu e você vamos ter de aprender, de assimilar a palavra de Deus, é prática. É colocando em prática pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado. E aí então, vem a terceira semente. Eu creio que é a semente da presença de Deus. Olha que interessante. Lá no versículo 7, ele falou que se houver união, vai haver paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Mas no versículo 9, finalzinho, olha que maravilha. Ele diz assim, e o Deus da paz estará com vocês. Olha que bênção. Se nós aprendermos a cultivar uma mente santa, os nossos relacionamentos serão saudáveis. Não porque nós somos bons, ou porque temos poder para isso, mas porque o Deus da paz estará conosco. Ele prometeu isso. Quando ele estava voltando para o céu, todo mundo olhando para ele assim, ele gritou lá, ei, eis que estarei com vocês todos os dias, até quando eu voltar, a consumação de todas as coisas, é uma promessa, ele está conosco todos os dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e segunda, e todos os dias. E o Deus da paz, para mim essa semente é o resultado das duas primeiras sementes. Quando nós plantamos bons pensamentos e praticamos isso, Deus está conosco. E esse Deus Todo-Poderoso tem prazer de estar na presença de cada um de nós. Ele nunca vai nos abandonar, isso é fato. Mas às vezes a sua ação na nossa vida fica constrangida, fica limitada, por causa do pecado. Não é que a gente perdeu salvação, a gente perdeu a comunhão com o Pai, por causa do pecado. Plante essas 3 sementes na sua vida, meu amado, eu tenho procurado plantar na minha. Cultive bons pensamentos, pensamentos santos, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é justo. Se tem uma boa fama, não deixa o fermento da desgraça entrar na sua vida e você ficar remoendo aquilo. Chega no Samuel, porque falou do Chico, e confronta o Samuel. Se ele dizer, não pai, é verdade, chega no Francisco, com amor, e confronta o Francisco. Se o Francisco ouvir, uhul,
ganhou o seu irmão. Se o Francisco disser, não, Samuel está equivocado, puxa a orelha dele. Nós estamos em Jesus, somos nova criação. Eu e você não precisamos repetir aquele padrão comportamental de Adão e Eva, porque nós fomos feitos uma nova criação. Olha o que Pedro fala na sua carta, é maravilhoso. Diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, comportem-se, ou portem-se, com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem, aprenderam hoje com Titão, que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia, que lhes foi transmitida por seus antepassados. É isso que nós aprendemos de Adão e Eva, com a natureza pecaminosa, uma maneira vazia, fútil de viver. Mas ele está dizendo, olha, vocês foram redimidos, comprados, para expressar uma nova vida. Agora, finalmente, abre sua Bíblia e a gente vai terminar aqui. 1 Crônicas, é um texto que você já leu, conhece com toda certeza, eu só quero trazer na sua memória. 2 Crônicas. 2 Crônicas fica logo ali depois de 1 Crônicas. Fica logo antes de 1 Crônicas. 1 Crônicas, você chegou em 2 Crônicas, você pula para 1 Crônicas, 21. Só enquanto você procura, o contexto é o seguinte: Davi agora é rei, do norte ao sul, tem grande poder, o seu povo está em paz, e ele então manda fazer um recenseamento. Ele chama lá o IBGE da época, e fala, vamos contar o povo aqui. Isso era uma forma de orgulho, para mostrar o quanto ele era poderoso. Joabe, que era o general do exército dele, falou, meu rei, deixa Deus aumentar 50 vezes mais esse trem aí, para que o senhor vai fazer um trem desse? Ele falou, não, mas eu estou mandando. Tudo bem, quem pode, quem tem juízo, obedece. Quando o IBGE saiu, recenseando o povo, a Bíblia diz que Deus então mandou uma praga, uma disciplina, e Davi então busca Deus e fala, poxa Deus, mas fui eu que pisei na bola, e por que o povo está sofrendo? 21, a partir do versículo 10, Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra, arrependimento. Davi disse a Deus, não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Olha, admissão e confissão. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi, que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra de Gade, em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo, virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira, prostrou-se diante de Davi, o rei, com o rosto em terra. Esse terreno, essa fazenda naquela época, é onde hoje, quando você vê na televisão, tem aquela mesquita, lá em Jerusalém, onde tem os muros, onde foi construído o templo, mas naquela época que Davi era um fazendão, o dono da fazenda estava lá colhendo trigo, e Davi chegou, porque Deus instruiu para ele o local, em que ele deveria construir um altar, para oferecer sacrifícios. Então Davi chegou, e começou a conversar com o dono da fazenda, esse camarada chamado Araúna. 22, e Davi lhe pediu, ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo,
Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar, e eu ainda darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para oferta de cereal, tudo isso eu vou dar a ti, ó rei. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno, e Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo, que veio do céu sobre o altar de holocaustos. Não é fácil plantar a semente do pensamento, você tem que pagar um preço. Não é fácil praticar a semente da obediência, você tem que pagar um preço. Não é fácil você desfrutar do Deus da paz. Não é salvação. Salvação você já tem pela graça de Deus. É isso que Davi está dizendo. Davi não está dizendo: olha, eu quero pagar para me ser salvo. Não, Davi já era salvo. Há evidências de que ele já tinha recebido Deus como justificador da sua vida, mas ele está dizendo: olha, eu não quero viver uma vida relaxada, eu não quero viver uma vida de qualquer jeito, eu vou pagar um preço. É isso que Jesus falou para os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, diga não, tome a sua cruz. Tomar a cruz é estar disposto a morrer para si mesmo, morrer para esse mundo de padrão comportamental errado, e dizer: eu quero viver daqui para frente como discípulo, eu quero tomar a minha cruz, e eu quero seguir Jesus Cristo, eu quero marchar daqui para frente. Olhe para a sua vida, como eu quero olhar para a minha, e eu quero me examinar, cada dia, e eu quero ter tranquilidade, de que o dia que Deus abrir o meu HD, eu não serei envergonhado na presença dEle. Não estou dizendo para vocês que eu sou perfeito, vocês me conhecem, vocês sabem quem é o Titão, mas o que eu estou dizendo para vocês é que, em nome de Jesus, eu tenho tranquilidade de dar o meu HD para qualquer um de vocês abrir, e eu quero entregar esse HD um dia, no altar de Deus, para a glória desse Deus. Eu quero que você faça o mesmo. É isso que Paulo falou para nós hoje à noite. Como devemos viver para agradar a Deus.